Bom dia, meus queridos alunos! Tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para mais uma aula de matemática? Pois é, sou o professor Raimundo Steven e hoje ministrarei para vocês mais uma aula de matemática. Pois é, isso aí. No tópico de hoje, nós vamos estudar um caso particular de poliedros. E qual seria? Ou seja, nós estudaremos os prismas. E sem mais delongas, vamos à nossa aula. Trouxe para vocês aqui alguns exemplos de prismas encontrados no nosso dia a dia. Como vocês podem observar, aqui nas imagens nós temos um bloco de madeira no formato triangular. Nós também temos uma caixa de madeira no formato de um hexágono. Nós temos também uma caixa de sapatos. E na nossa última imagem nós temos um prédio aí que ele se assemelha muito a um poliedro, né, pessoal? Isso tudo aqui são exemplos de prismas. Prismas e seus elementos. Consideramos dois planos distintos e paralelos. Como vocês podem observar na imagem, dois planos distintos e paralelos, o nosso plano alfa e o nosso plano beta. Um polígono convexo contido no plano alfa e uma reta concorrente T a esses dois planos, ou seja, a gente vai considerar um polígono ABC no plano alfa e uma reta concorrente T, passando tanto pelo plano alfa, tanto pelo plano beta. A reunião de todos os segmentos de reta paralelos a T com uma das extremidades no polígono ABC e as outras no plano beta denomina-se prisma. Como vocês podem observar aqui na nossa segunda imagem, todos os segmentos com extremidade no polígono ABC e as outras no plano beta, forma-se um prisma. Agora vamos saber um pouquinho mais sobre as características de um prisma. Em um prisma, podemos definir os seguintes elementos: as bases, arestas das bases, arestas laterais, faces laterais e a altura. O que seriam as bases? São os polígonos convexos congruentes situados nos planos paralelos. Polígonos convexos congruentes, nós temos aqui o nosso triângulo ABC e no plano beta nós temos o nosso triângulo A', B', C'. Arestas das bases são os lados dos polígonos que formam as bases, ou seja, são os lados do nosso polígono. Vocês podem observar aqui. Faces laterais, arestas laterais são os segmentos A', BB' e CC'. Todos são paralelos entre si, né? Ou seja, as arestas laterais A' é paralelo a B', que também é paralelo a C', que também é paralelo a A'. Faces laterais são os paralelogramos A', BB', CC' e CC', ou seja, são os lados do nosso prisma aqui. São os paralelogramos que são os lados do nosso prisma. A altura é a distância entre dois planos paralelos, distância entre as bases do prisma, ou seja, a distância entre os dois polígonos congruentes fica a altura, né? Espero que vocês tenham entendido isso, pessoal. Podemos classificar um prisma conforme certas características. Por exemplo, quanto ao número de arestas da base. Como as bases de um prisma são polígonos congruentes, podemos conceber quantos prismas quisermos conforme a nossa imaginação das bases dele, pessoal. Nós temos aqui alguns exemplos. O prisma triangular, onde a base dele são triângulos. Nós temos o prisma quadrangular, onde as bases dele são quadrados. Nós temos o prisma pentagonal,
onde as duas bases dele são pentágonos, e também nós temos o prisma hexagonal, onde as duas bases dele são hexágonos. E nós também temos quanto à inclinação das arestas laterais. Se as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases, temos um prisma reto. Se, porém, as arestas laterais não são perpendiculares, ou seja, elas serão oblíquas, aos planos das bases, temos um prisma oblíquo, como vocês podem ver aqui na nossa imagem. São dadas denominações diferentes para os prismas quadrangulares, conforme as suas características. Assim, de interesse para o nosso estudo, nós temos o paralelepípedo, é um prisma cujas bases são paralelogramos. A gente pode observar na nossa imagem, onde as bases desse nosso prisma aqui são paralelogramos, por isso a gente denomina ele de paralelepípedo. Nós temos o paralelepípedo reto, quando as bases laterais são paralelogramos e as faces laterais são retângulos. Dizemos que o paralelepípedo é reto. A gente pode observar na imagem, as nossas bases do nosso prisma são paralelogramos e as faces laterais dele são retângulos. E assim ele é denominado de paralelepípedo reto. Um outro exemplo, o paralelepípedo retângulo, também pode ser chamado de bloco retangular ou reto-retângulo, é quando as bases e as faces laterais são retângulos. Observemos na imagem aqui, então, nós temos que a base do nosso prisma são retângulos e também as faces laterais também são retângulos. O cubo, quando as bases e as faces laterais são quadrados, ou seja, as bases do nosso prisma aqui, se elas forem quadradas, totalmente quadradas, se ele for totalmente quadrado, a gente vai denominá-lo ele de cubo. Uma pequena observação para vocês, pessoal. Podemos dizer que um cubo é um caso particular de um paralelepípedo reto-retângulo. Prisma regular. Pois é, pessoal, chegamos numa parte onde nós deveríamos chegar, né? Se num prisma reto, os polígonos das bases são regulares, temos o prisma regular. Pelo fato de o prisma ser reto, as faces laterais serão formadas por retângulos congruentes. A gente pode observar aqui na nossa imagem que nós temos que os polígonos da nossa base, né, são polígonos regulares. Se eles são regulares, as faces laterais do nosso prisma serão retângulos congruentes. Vamos ver alguns exemplos de prismas regulares. Nós temos o prisma triangular, onde a base dele são triângulos equiláteros. Nós temos o prisma quadrangular, as bases dele são quadrados. Nós temos o prisma pentagonal, onde a base dele vai ser pentágonos regulares congruentes. Nós também temos o cubo, que é um tipo de hexaedro, onde a base dele vão ser quadrados. Vocês entenderam, pessoal? Se as bases do nosso prisma forem polígonos regulares, então as faces laterais dele serão retângulos congruentes. E assim se forma um prisma regular. Vocês entenderam, pessoal? Pois é. Vamos testar o conhecimento de vocês aqui então. Escreva como é denominado, de acordo com o polígono da base, um prisma reto, cuja base seja um polígono regular. Na letra A nós temos 6 lados. Letra B, 8 lados. Na letra C, 7 lados. Na letra D,
5 lados e na letra E 10 lados. Com 6 lados é um hexágono. Se ele vai ter que ser se nas duas bases dele forem polígonos regulares, ou seja, a base dele vai ser um hexágono, e se for regular, então nós vamos chamá-lo de um prisma regular hexagonal. Com 8 lados, nós teremos o prisma regular octogonal. Com 7 lados, nós teremos o prisma regular heptagonal. Com 5 lados, teremos o prisma regular pentagonal. E com 10 lados, nós teremos o prisma regular decagonal.